Hoje temos uma convidada muito especial aqui no podcast, que é uma mulher super empoderada, uma mulher que eu admiro. Gente, ela tá sempre linda. Desde que eu me conheço por gente, ela tá sempre linda. E cada vez agregando mais conhecimentos, mais funções, mais atividades. E como é que tu lida com tudo isso? Ela é a Dariele Gonçalves. Oi, Rafa, tudo bom? Tudo. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. Eu estou maravilhada com esse ambiente super contemporâneo, bem aqui no meio, no coração de Cachoeira do Sul. Estou realmente maravilhada, encantada. Parabéns. Bom, tu és exagerada, né? Assim. Meus pais também falam isso. Exatamente. Mas não, contigo não. Não, é força do hábito, realmente. Desde pequena, acompanhando as tias, não a mãe nunca foi vaidosa, mas acompanhando as tias, se cuidando, se arrumando, maquiagem, combinando as roupas. Eu sempre fiquei admirada com isso. E depois pela própria profissão, que sempre exigiu, né? Uma mulher de batom faz toda a diferença, né? Ah, sim. Hoje eu até não estou com batom vermelho, mas eu sou apaixonada pelo batom vermelho. Inclusive as pessoas, quando eu não estou com batom vermelho, às vezes não me reconhecem na rua, porque a minha marca é o batom vermelho. Mas é questão de hábito mesmo, né? O batom, o perfume, um salto alto. Sempre assim. Não, nem sempre, mas quando preciso. E na parte, assim, olha, também da cultura. A Dari, posso falar Dari, né? Sim, claro. Ela é presidente da Amicus, que é uma entidade super importante de Cachoeira do Sul, né? E promove cultura. Pode falar pra gente um pouquinho aí da Amicus. Eu adoro o projeto do Janela na Sacada. Como é que é a sacada? Como é que é? Amicus na Sacada. É. A ser presidente da Amicus, estar presidente da Amicus, tem sido um grande desafio, porque a Amicus este ano completa 40 anos e sempre teve à frente pessoas super importantes ligadas à área da cultura. Inclusive, o primeiro presidente da Amicus foi teu tio, o Zeca, que já me enviou a foto para o descerramento da foto dos ex-presidentes em comemoração aos 40 anos da Amicus. Então, foi um desafio muito grande, porque passar a gerir e a liderar uma entidade com tantos expoentes e que fizeram tanto por essa entidade e por Cachoeira, foi muito difícil. Mas com o apoio da minha equipe, que tem Eliane Chu, que já foi presidente 2 vezes, que tem uma mulher super elegantérrima, assim, linda também, super ativa na cidade, né? Só um parênteses também que eu admiro. Exatamente. E Marisa Sari, tenho também, conto com a Fabiane Moraes, conto com a Liege Schumacher, e também com conselheiras como a Lea Kempf, Miriam Hitzel, entre outras tantas, que nos ajudam bastante. E eu fui correr atrás, estudar a legislação referente à cultura, fui procurar ler todos os livros ligados a Amicus e ligados às atividades culturais de Cachoeira, ao patrimônio, e cada vez que eu lia e que eu aprendia um pouco mais, eu fui me encantando mais por esta área, que é uma área em que eu acredito muito. Eu acho que educação e cultura são os grandes pilares de uma sociedade que forma indivíduos críticos, criativos, empreendedores, transformadores. E Cachoeira do Sul é uma cidade privilegiada. Nós somos o 5º município mais antigo do estado. Nós somos um dos 14 municípios Farroupilha. Nós temos inúmeros prédios que contam toda a trajetória do nosso povo, que aliás é um povo formado pela miscigenação de vários outros povos e dos valores étnicos que eles trouxeram. Nós temos artistas das mais variadas manifestações culturais, reconhecidíssimos, inclusive no estado. E jornalistas também. Jornalistas, né? Exatamente. Então, assim, Cachoeira do Sul é um celeiro de grãos
E agora temos também um ator na Globo, o Luciano Sim, Malman. o Luciano Malman, exatamente, exatamente. Na novela Elas por Elas, não é? Não lembro o nome. Na novela das 7, se não me engano. Então, assim, Cachoeira é um celeiro de talentos nas mais variadas áreas. Nós temos uma riqueza, assim, imensurável de grãos. Nós temos o título de capital nacional do arroz e mantemos esse título, não mais pela produção do arroz, porque não somos mais o maior produtor do arroz, nem no estado, nem no país, mas pelo nosso pioneirismo, pela nossa grandiosidade de tempos idos. Então, nós mantemos esse título. Hoje, sim, somos um dos grandes produtores da nossa pecan, de soja, das oliveiras. Temos 3 azeites dentre os 10 maiores produtores. Só um parênteses aqui, a gente está tendo uma aula sobre Cachoeira do Sul, hein, gente? Olha... Não, aqui a gente é bem bairrista, assim, a gente gosta, né? Isso tudo que tu tá falando continua, tô adorando escutar. E eu não sou cachoeirense, eu sou porto-alegrense. Porque eu estou há 33 anos em Cachoeira, os meus antepassados paternos são cachoeirenses, o meu pai, meus avós... bisavós, tataravós, meu marido, meus filhos. E eu venho à Cachoeira desde que eu tinha 15 dias. Então, eu sempre fui apaixonada por Cachoeira. Adoro Cachoeira, adoro viver em Cachoeira. Mari, tudo isso que tu falou, na questão de turismo, a maioria das pessoas nem faz ideia, né? Exatamente. Cachoeira do Sul tem um potencial enorme. Agora, inclusive, eu estou começando a fazer parte do Conselho Municipal do Turismo. E existe um movimento muito grande pela Secretaria Municipal do Turismo, a turismóloga, a Lívia, e de outras entidades muito preocupadas e muito engajadas em trazerem o turismo e colocarem Cachoeira do Sul na rota do turismo do estado. E como eu estava falando, Cachoeira do Sul tem todo o potencial para que isso se concretize. Nós temos a questão histórica, nós temos a questão do patrimônio, nós temos a questão da nossa produção, da nossa vocação agrícola, nós temos a riqueza da nossa gente em termos de talentos, de vocação. Então, nós temos tudo para isso. Basta existir uma convergência de esforços. E como a gente falou no início, né? Esse projeto do Amigos na Sacada é um projeto também feito em grandes cidades, né? Em alguns países, que é aquela coisa do inesperado. Exatamente. O objetivo do Amigos na Sacada, ele surgiu como uma das atividades comemorativas dos 40 anos, mas também para que Amigos passasse a acompanhar as transformações da sociedade na questão da inclusão, na questão das ações afirmativas, no sentido de que todas as pessoas pudessem apresentar a sua arte, mostrar o seu talento, mulheres, pessoas pretas, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQINA+, crianças, pessoas idosas. Qualquer um que quiser participar pode chegar na Casa de Cultura, né? Exatamente, na nossa sede da Amigos. E assim, nós procuramos no mês os povos indígenas também. Então, nós procuramos naquele mês em que está sendo comemorado uma data, nós procuramos convidar, ou se as pessoas se propuserem a se apresentar, não é? Que tem a ver com aquele mês, aquela data comemorativa, né? Então, o objetivo é esse, é poder dar voz a pessoas que talvez não tivessem oportunidade de mostrar a sua arte. Está acontecendo toda semana? Não, é todo mês. Todo mês. E também dar oportunidade para que a população que está indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para a aula ou fazendo compras, que está passeando pela cidade, também tenha
a oportunidade de usufruir de uma apresentação artística. Isso em cidades grandes ou em outros países se chama de flash mob, ou seja, são apresentações... Fazer o The Flash Cachoeira. Exatamente, que são apresentações que não são previamente anunciadas, que não é cobrado um ingresso, que não há uma apresentação daquela atividade. Simplesmente alguém começa a cantar, a dançar, a tocar. Amanhã, por exemplo, eu até aproveito para convidar a todos, nós teremos o Amigos na Sacada em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Então teremos apresentações musicais e de dança, às 18 horas na sacada da Amigos. E é sempre às 18 para as pessoas fixarem horário ou não? É sempre às quartas-feiras, mas não sempre às 18, porque no inverno, como é muito frio e escurece mais cedo, nós antecipamos para as 17, 17h30. Agora, como estamos na primavera e vem o verão, então nós estamos colocando o horário um pouquinho mais tarde, 18, 18h30. Sim, Dari, mudando um pouquinho. Tu é advogada, né? E há pouco tempo tu é bacharel em filosofia. Isso. E escreveu participou de mais de 40 coletâneas. Tá escrevendo teu livro próprio. Conta pra gente aí essa mudança aí do direito. Não, tu continua atuando, né? Mas por que fazer filosofia depois de tanto tempo? Tudo na vida vai se transformando. Nós também vamos nos transformando, vamos nos melhorando. De preferência, vamos nos melhorando, não é? Vamos amadurecendo, vamos descobrindo quem somos, o que gostamos, nossas limitações, as nossas capacidades. E a filosofia, na verdade, eu sempre gostei, né, de questões ligadas à nossa existência, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida, enfim. Mas eu nunca tinha me apercebido de que isso era filosofia e de que eu tinha algum interesse pela filosofia. Um dia, conversando com um amigo, Nelson Blaia, que também é advogado, em uma festa da filha dele, na residência deles, ele me apresentou um livro do Arthur Schopenhauer, A Sabedoria da Vida. E eu devorei aquele livro, na verdade, eu tive que ler o livro umas 4 vezes, porque eu não entendi nada, nem da primeira, nem da segunda. E na terceira eu comecei a entender alguma coisa. Insistente ali para querer tentar entender, né? Exatamente, mas mesmo sem entender o livro, eu fiquei encantada com o livro. E aí, aquilo foi me apaixonando. E daquele livro, ele me emprestou outros livros e outros livros. E um dia minha nora me disse, a Gabriela, ô Dari, por que, já que tu gostas tanto da filosofia, por que tu não faz uma faculdade? Eu disse, mas agora fazer uma faculdade? E será que tem faculdade em Cachoeira do Sul para fazer filosofia e tal? Tem até essas faculdades à distância e tal. E aí me matriculei e avisei o Nelson Blaia também se matriculou, a Zilda Gomes, a médica endócrino, também se matriculou, e a Eliane Chu. Então, nós 4 passamos a ser coleguinhas de faculdade. A turminha era do fundo ou da frente? Do fundo. Ah, é? Não, era muito interessante porque nós também tínhamos reuniões com o pessoal da teologia, com o pessoal da sociologia e de outras áreas. O que tu mais leva da faculdade, assim? Se pudesse resumir tua faculdade, assim, tipo, em 1 minuto, assim, o que tu diria? Eu me tornei uma pessoa melhor. Eu passei a me enxergar de outra forma, enxergar as outras pessoas com um novo olhar e também ao meu entorno. A filosofia, ela te amplia os horizontes, ela te dá uma outra perspectiva de vida e de mundo. Ela nos torna mais humildes, eu acho que ela nos coloca no devido lugar. E a filosofia não te traz respostas, ela te traz mais questões. Sabe que eu tenho até hoje no meu celular, no meu WhatsApp, 2 vídeos que a doutora Zilda mandou para mim, né, durante a faculdade que ela estava fazendo, que era sobre neurociência, que ela tinha visto na faculdade, e são vídeos assim que me marcaram muito até hoje, até para
entender aquela questão, assim, da questão do cérebro, do desenvolvimento, sabe? Por que pra gente algumas coisas são mais difíceis, pra outros não, né? Daquelas habilidades que a gente vai desenvolvendo. Não sei se na época, acho que ela falou muito sobre ele, mas, enfim, me deu uma nostalgia agora, assim, sabe? Ao ler René Descartes, também a gente trata muito dessa questão dos homens, assim. Da neurociência. O homem tem a visão mais vertical e a mulher mais horizontal. Porque no passado, era o homem que caçava, né? Então, ele tinha que dar o tiro certo. E a mulher cuidava da casa. Exatamente. Tinha que olhar pra tudo, né? Aham. E isso parece que a gente carrega até hoje. Tanto que até pouco tempo, poucas mulheres estavam na brigada, poucas mulheres atiravam. Só que agora as mulheres começaram a querer desenvolver isso. E a questão de desenvolver o cérebro é que nem assim, eu escrevo com a mão direita. Se eu não tiver a direita mais, eu vou desenvolver meu cérebro para escrever com a esquerda. Não vou deixar de escrever. Então isso é uma evolução muito interessante, assim, da neurociência, que ela me contou quando fazia essa faculdade de filosofia. Exatamente. E tem vários livros sobre isso. E outra coisa, Rafa, é isso que tu estás falando, dessa questão do nosso desenvolvimento e também relacionado aos nossos instintos, é impressionante o paradoxo que existe com todo o nosso desenvolvimento em todas as áreas, inclusive a tecnológica, a ciência, enfim. E o quão pouco nós nos desenvolvemos como humanidade. Nós conservamos os mesmos instintos primitivos daqueles primeiros caçadores-coletores, esses mesmos que tu estás falando, porque eram instintos de defesa, não é? Só que hoje nós não necessitamos, porque assim, ó, o ser humano, ele é o animal mais desprovido de mecanismos de defesa. Nós não temos garras afiadas, nós não temos um pelo que nos proteja do frio, nós não temos dentes que mordam, né? Enfim, nós não temos espinhos, nós não temos uma visão noturna, nós não temos mecanismos realmente de defesa, como a maioria dos animais, uma velocidade grande, uma força muito grande. Olha só o mecanismo de defesa que a gente tem, o cheiro. Sabe, às vezes a gente coloca um perfume e na hora a gente sente. Aí passa 1 hora, a gente acha que o nosso perfume já saiu. O que aconteceu? O nosso cérebro se acostumou com o cheiro do perfume para detectar outros cheiros. Mas podem ser ameaçadores. Acho que essa é uma das únicas coisas que eu sei, né? Fora isso que tá falando, que é do instinto animal. Que nem às vezes tem gente que tá com um cheiro aqui no... Sim. Na axila. Na axila, né? E às vezes não percebe porque já se acostumou tanto com aquilo que o cérebro bloqueia para detectar cheiros que possam ser perigosos para a pessoa. Exatamente. Mas assim, ó, se nós nos compararmos com os outros animais, nós não temos esse mesmo aparato que esses animais têm, né? Então, nós desenvolvemos outros instintos, né? A sensibilidade, o sexto sentido, a inveja, o ciúme. A própria fofoca, é verdade, a própria fofoca, que hoje, se nós formos pensar nela, de repente ela evoluiu tanto que virou até as fake news, não é? Dari, se tivesse um podcast de fofoca, ia ser. É verdade. Mas assim, ó, a fofoca, ela serviu para se levar informação. Porque antes da linguagem escrita, a fofoca era a forma como as mensagens chegavam até os outros. Claro que depois ela se sofisticou, não é? Impérios caíram por causa da fofoca. Muitas coisas grandiosas aí aconteceram ou se perderam em função da fofoca. Hoje nós temos as fake news, né? Mas tudo isso nós precisamos para nos defendermos uns dos outros, não é? E sobrevivermos e nos perpetuarmos. Mas nós não precisamos mais disso como nós precisamos antigamente, né? Nós poderíamos ter melhorado, nos sofisticado também como ser humano, né? Mas, no entanto, a gente não consegue se desvencilhar desses instintos que são primitivos também. A vaidade. Também. Questão do orgulho. Também. Então, assim, ó, é um paradoxo, porque olha tudo que nós construímos
e não conseguimos nos desvencilhar de coisas tão, assim, básicas, mas que são inerentes a gente. É claro que até um certo grau, ela também nos protege, mas às vezes isso é de uma forma tão acentuada, tão negativa. Essa questão das guerras também, dá para se verificar também que determinadas regiões e determinados povos, eles têm isso muito mais forte, não é? Isso é uma característica daquele povo, de explorar, de dominar, não é? De se sobrepor aos outros, de dominar. Já nascem armadas. Exatamente. E você imagina ser homem-bomba. Já sabe, está preparado, é uma coisa natural. Vai lá, meu filho. Boa sorte como homem-bomba. Tipo. E aí nós voltamos para a questão cultural, né? Tudo isso é cultura. Porque as pessoas pensam que cultura é arte. A arte é uma das formas de cultura. Mas cultura é sotaque, linguagem, tradição, a forma como nós nascemos, a forma como nós enterramos os nossos mortos, a forma como nós vivemos. Tudo que a gente faz, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é cultura. E ela difere de cada lugar e ela vai se transformando ao longo do tempo também. E é aí que reside a riqueza. E eu não consigo entender por que as pessoas tentam subjugar a cultura do outro. Se isso nos torna melhores, maiores. Tu já imaginaste se nós saíssemos daqui para irmos para um outro país, para um outro estado, chegássemos lá e tudo fosse igual, as pessoas falassem igual, se vestissem iguais, a comida fosse igual, a paisagem fosse igual, qual seria a graça? Então a graça está na diversidade, no diferente. E não é que uma seja melhor que a outra. São diferentes e apenas. Essa questão cultural, não sei se isso aí se encaixa agora no cultural, fiquei em dúvida, né? Mas coisas que vão mudando durante o tempo. Cachoeira sempre foi uma cidade muito glamurosa, né? Lembro dos concursos com a corte das rainhas da Fena Rosa, os bailes de debutantes. A gente debutava no Rio Branco, debutava no Comercial e ainda algumas iam para Porto Alegre, para Gramado. Toda essa cultura, se chama cultura, tradição, se perdeu. Ou cultura, tradição, o que eu poderia Tradição chamar? É cultura. Tá. Tradição está inserida dentro da cultura. Tá, e essa parte de ter esses bailes, esse glamour, seria... Isso assim, ó, é que... se perdeu? O tempo... ele vai transformando algumas coisas, as sociedades vão se transformando, algumas coisas vão deixando de ser importantes, outras coisas vão sendo incorporadas. Muitas vezes é uma pena que algumas coisas se percam, né? É que assim, por exemplo, bailes de debutantes. Antigamente, uma menina antes dos 15 anos não podia sair, não podia namorar, não podia isso, não podia aquilo. Hoje em dia, uma menina com 15 anos já faz de tudo, né? Então, para elas também perdeu a graça, porque o que era o baile de debutantes? Elas seriam apresentadas à sociedade, era o primeiro baile. A partir dali, elas iriam frequentar a sociedade. E era um orgulho para os pais também. Olha, tô apresentando a minha filha. Então, na verdade, o que houve foi uma transformação do comportamento da sociedade, né? Que isso já é uma coisa que não existe mais, né? Que, por um lado, é uma pena. Porque eram tradições bonitas, era bonito, né? Só que talvez não caiba mais na sociedade de hoje, né? Apesar que eu acho sempre que o novo pode conviver com o antigo. Né? Eu acho que pode existir harmonia e que existe lugar para o novo e pode existir lugar para o antigo. Voltando para a filosofia, o Heráclito, que era um filósofo pré-socrático, ou seja, que veio antes de Sócrates, ele disse que ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque o rio que vai passando, ele não é mais o mesmo, aquelas águas não são mais a mesma, e a pessoa, quando entra pela segunda vez no rio, ela também não é mais a mesma, porque ela também já se transformou, né? E assim são as sociedades também vão se transformando. Algumas coisas, talvez o geral, o global daquilo ali, permaneça, mas muitas coisas vão
modificando. Muitas coisas vão se transformando. A própria forma como a gente cria os filhos não é mais a mesma de como se criavam os filhos. E tudo isso vão gerando consequências que vão chegar nesses efeitos. A questão da Fenarroz. A questão da Fenarroz vem também da necessidade de se fazer uma feira só de negócios em relação à questão econômica, que se sobrepôs. Muita gente não entende até hoje por quê, né? Que se sobrepôs e pelo custo que era realizar uma feira. Porque as pessoas, às vezes, não têm noção do envolvimento e do custo que é realizar cada um desses eventos. Uma feira do livro, uma vigília, um carnaval, uma festa de Natal, uma Fenarroz. Isso é um envolvimento enorme, é luz, é som, é banheiros, funcionários, é pintura, expositores, são jurados, pagamento de jurados, alimentação de jurados. Gente, é um universo de coisas que tem para se fazer. Então, eu acredito que ao decidirem por uma feira de negócios, foi em questão de se reduzir os custos. E o que se perderia mais, né? Manter a questão do glamour, que era lindo, era belíssimo. Aqueles concursos eram maravilhosos. Vinham shows belíssimos também. Sim, nacionais. Eu tive uma prima, Paula Machado, princesa da Fenarroz, que é outra né? Que tá sempre linda, né? Sempre que toca, tá do mesmo jeito. A Janice Baquim não foi da Fenarroz, mas foi a primeira princesa da festa do arroz, que foi antes, precedeu a Fenarroz, né? Também é prima irmã do meu pai. Enfim, eu gosto muito desses eventos, né? Eu acho essas festas belíssimas, eu curto muito essas tradições, né? Mas nem sempre elas são viáveis nos dias de hoje. Então tem que se pensar o que é mais importante. E, sabe, quando as pessoas comentam assim, era a festa que a gente tinha, a festa de cachoeira, eu no início eu pensava assim, só que daí quando teve um show nacional, nunca me esqueci, sabe, que era pra ser assim, público lotado, e deu pouco público, e eu pensei, logo depois aquele artista tava em Santa Cruz, e era ônibus e ônibus e ônibus de cachoeirenses indo para Santa Cruz assistir o mesmo artista. Aí é complicado, né? Sabe? Então eu vejo que infelizmente tem um pouco disso, né? De as pessoas reclamam, mas também não prestigiam. É verdade. Né? Então eu acho que a Fenarroz cansou mesmo, sabe? De trazer grandes nomes. E isso é caríssimo. Sim, imagina. Caríssimo. Porque não é só o artista que tu paga, né? E as pessoas tem toda a estrutura em outros lugares e não dá valor aqui. Então, realmente, como sendo empresária agora, a gente começa a entender esse outro lado também. Né? E assim, o cachoeirense tem que valorizar a sua cidade, tem que valorizar os seus valores e o que tem aqui. E aí, voltando, tudo acaba girando, né? E voltando para o mesmo ponto. Por exemplo, a questão do turismo. Nós temos que pensar na nossa vocação agrícola e na nossa questão de quinto município mais antigo, nosso patrimônio histórico-cultural, no que nós produzimos aqui, né? Nesse potencial que nós temos e termos um diferencial em relação às cidades e às outras cidades. E nós precisamos que as pessoas se unam, que os empresários se unam, que a população se una, para que a gente busque as pessoas de fora, mas é preciso primeiro que as pessoas daqui valorizem o que tem, que as pessoas saibam o que tem aqui. As pessoas precisam prestigiar o que tem aqui. Às vezes as pessoas não sabem onde é o museu, não sabem onde é a casa de cultura, não leem o jornal, não sabem o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho maciço de divulgação, de informação. Por falar nisso, uma das coisas que a Micos também vai fazer, que nós estamos concorrendo na Paulo Gustavo, é um documentário sobre a produção cultural de Cachoeira do Sul, em todas as suas manifestações, e nós queremos doar para as escolas, todas as escolas, públicas e particulares, para o museu, para a Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Turismo, enfim. Um vídeo bem produzido. Um documentário feito pelo Thiago Beckenkampf, que é um cineasta. Inclusive fez o filme dos 120 anos de Cachoeira, belíssimo. Não é? Um filme
um documentário profissional, mas um documentário poético, lúdico. Não aqueles documentários fulano falando, beltrano falando, não. Algo artístico. Algo artístico. Então, nós queremos que um tocador de encrenca, ou um artista que faça, às vezes, de um tocador de encrenca, ele vá percorrendo esses locais, plantação de arroz, de noz pecan, de oliveiras, e todas essas manifestações culturais, e que a gente possa envolver desde essas novas gerações sobre o potencial que tem Cachoeira, da onde eles são, que eles têm orgulho, da onde eles são, a cidade que eles vivem. Que eu tive lá na Olivas do Sul. Sim. Né? Aí o Awed explicando um pouquinho de como identificar o azeite, aquelas coisas todas. Eu fiquei impressionada porque eu nem fazia ideia. Sabe? O que tem de cultura lá, o que tem de informação. Imagina acrescentar coisas assim. Porque o azeite ganhou várias premiações. Meu Deus! No mundo. Sim. Então, esse documentário, já tô super ansiosa aí. Tem o Lagar H, que tá entre os 3 do mundo. Tem o Olivas do Sul, tem a Casa Alfaro. Nós temos vários. Agora, desculpe se eu esqueci algumas. Enfim. Então, assim, nós temos um potencial enorme em Cachoeira. Nós poderíamos fazer rodízios de uma vez por mês, uma vez num lugar, um evento, outra vez em outro lugar, com apresentações artísticas. Nós temos artistas maravilhosos, a Tafona também. Então, tem lá Olivas do Sul, tem outros lugares que produzem nozes, tem, enfim. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, muita coisa para nós atrairmos o público. Não, e no Rio também, os esportes que dá para praticar no Rio. Exatamente. Voltar a cidade para o Rio. Ali de fazer uma canoagem, não deu muito certo, mas eu meio que consegui andar. Então, assim, nós temos muita coisa. Cachoeira é uma cidade muito bonita, de muitos valores, de muito potencial. E nós precisamos mostrar primeiro para o cachoeirense. Por isso que eu achei legal mostrar nas escolas, porque tem que fazer essa geração se apaixonar, né, para ir crescendo uma geração apaixonada e sabendo o que a gente tem aqui. Então, adorei começar pela educação das crianças. Esse filme vai ser lançado, se nós, né, formos agraciados, né, com a Lei Paulo Gustavo, que, aliás, foi algo maravilhoso, né, que veio 600 e poucos mil para Cachoeira do Sul. Então, todas as áreas, todos os segmentos da cultura participaram. Espero que tenham entrado com seus projetos também, porque espero que não tenha que devolver dinheiro, né? Que todo mundo usufrua, né, desses valores. E nós pensamos nisso, em fazer algo que vai ser doado, né? Então, para escolas públicas particulares. Claro que nós faremos uma sessão especial, mas também tudo de graça. No cinema, né? Sim, ou no cinema, ou não sei, algum lugar. E porque nós queremos divulgar tudo que é produzido em Cachoeira do Sul. Nossa, hoje foi uma aula de cachoeira até para mim. Dari, nosso tempo tá chegando ao fim. Mas olha, adorei falar tantas coisas que tu falou sobre cachoeira, sobre filosofia. Lembrar a nossa Azilda, né? Saudade dela. Uma amiga maravilhosa. Ela era uma lição de vida, assim. É verdade. Foi uma conversa muito legal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns aí por tantas coisas. Tá fazendo teu livro solo agora, né? A gente acho que nem falou sobre isso. O ano que vem daí a gente conversa. Então tá, Dari, muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada mais uma vez. Beijo grande. Beijo.